É possível, a lei permite, certo? Só que nesse caso é interessante que tem uma previsão no regimento interno, no artigo 192 do regimento interno do STF, artigo 202 do regimento interno do STJ, e quando isso acontecer, e vamos imaginar que o Queiroga tem defensor constituído. Nesse caso, o regimento interno fala que o tribunal deve perguntar, né, a defesa devidamente constituída nos autos ali, se ela concorda ou não com aqueles habeas corpus. Porque ela pode não concordar, que pode ser, em determinado caso, de repente, até mesmo desfavorável ao conjunto de teses ali da defesa constituída. Certo? Então isso tem previsão no regimento interno tanto do STF quanto no regimento interno do STJ, né, respectivamente. Artigo 192 do STF, regimento interno do STF, artigo 202 do regimento interno do STJ. Certo? Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos falar rapidamente da... Pois não. Sim, isso, sim, seria lógico. Se ele me consultasse, eu entraria na hora. Como eu entrei aqui, não sei se vocês lembram daquele menino que morreu eletrocutado. Não é segredo de justiça, então eu posso falar mesmo que não tem nem processo penal. E naquele menino que morreu eletrocutado numa escola, aqui em Ribeirão Preto, um fio desencapado, um menino de 10 anos. Eu fui contratado pela a secretária municipal da educação, porque ela estava sendo ouvida, entendi que talvez ela tinha sido negligente com a condução da verba de reforma de escolas e tal. E aí ela me contratou para acompanhá-la e direcioná-la no depoimento que ela ia prestar perante a Comissão Parlamentar de Inquérito na Câmara Municipal, né? E aí, o que eu fiz? Não, vamos entrar com habeas corpus. Então, eu entrei com habeas corpus, foi concedida a liminar, e eu acompanhei o depoimento dela na Comissão Parlamentar de Inquérito, lá na Câmara Municipal, com habeas corpus. Então, eles perguntavam, isso eu não vou responder, porque eu não quero responder, não preciso responder, e não tenho o dever de responder. Por quê? Eu tinha uma autorização judicial que autorizava essa questão. Aquele caso que eu atuei com as moças que acusavam a Darcy Vera, na época, de vender casas da Coab, casas populares. Eu fui advogado daquelas moças. Foram ouvidas também na Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu entrei com habeas corpus. Interessante que, nesse caso, o presidente da Câmara era o Walter Gomes, que foi meu colega de faculdade, estudou junto comigo na época de faculdade. E o advogado da Câmara, meu amigo, e foi meu professor, o Heráclito. Então eu cheguei para participar, nós estávamos um professor, 2 ex-alunos, né? E eu cheguei com a liminar também, estou com a liminar aqui, eles iriam pressioná-las, nós vamos prender vocês se vocês não responderem as perguntas. E aí eu cheguei com a habeas corpus, onde ela tinha liminar, que elas não precisariam responder as perguntas que entender que fossem se autoincriminar, né? Porque a Constituição garante o princípio da não culpabilidade, ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo. É para isso que servem esses habeas corpus, principalmente na Comissão Parlamentar de Inquérito. E não só isso também, o sujeito que fosse ouvido perante a delegacia, ele não sabe se ele é indiciado ou se ele vai ser ouvido em declaração ou como testemunha. Chega lá o delegado, isso já aconteceu, uma época aí, uma turma aí que era diretor de sindicato, eles me procuraram, na intimação não falava. Porque se ele fosse ouvido em declaração como investigado, ele poderia permanecer em silêncio e não responder. Mas aí o delegado podia chegar lá e falar, eu já ouvi os seus colegas aqui, eles estão investigados, só que você é testemunha. Eu sei que você sabe tudo que eles fizeram. Se você não responder minhas perguntas, eu vou te prender por falso testemunho. Porque na intimação não especificava qual a qualidade que ele seria ouvido. Então o que eu fiz? Fui lá e entrei com habeas corpus. O juiz deu a liminar, e aí eu compareci com o cliente lá, tranquilo, sem pressão,
O delegado ele só respondia o que ele queria, acabou o problema. Mas o delegado poderia pressioná-lo, não na minha presença, lógico, mas se ele fosse sozinho lá, ó, já falaram lá, eu sei que você sabe, se você mentir aqui, nós vamos te prender aqui por falso testemunho, então você tem que dizer a verdade, aquilo que eles confirmaram lá, ou aquilo que nós sabemos que eles fizeram. Então, isso, o habeas corpus manejável nessa questão de a garantia constitucional de observância do princípio da não culpabilidade. Certo? Então, bom, eu vou desligar aqui do celular.